Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nosso objetivo agora é realizar um exercício para fixar os conceitos sobre o circuito equivalente e cálculo da tensão induzida numa máquina de corrente contínua, tá? Então vamos considerar aqui uma máquina de corrente contínua de 4 polos, ok? Essa máquina apresenta um raio de rotor de 12,5 centímetros e um comprimento efetivo de 25 centímetros. Os polos dessa máquina, pessoal, elas ocupam 75% da periferia da armadura. O enrolamento de armadura apresenta 33 bobinas, cada um com 7 espiras. E essas 33 bobinas estão acomodadas aí em 33 ranhuras. A densidade de fluxo média de cada polo é 0,75 Tesla. Tá? Se a armadura apresenta um enrolamento imbricado, calcule para a gente, tá, a constante de armadura e a tensão induzida a 1000 RPM. Então vamos à solução desse primeiro item, né? Aqui, então vamos à solução. Para a questão ali, nós temos que lembrar que a constante de armadura ela é calculada pelo produto do número de espiras vezes o número de polos da máquina dividido por π vezes o número de caminhos paralelos. Qual que é o número de espiras da nossa máquina? Bem, o número de espiras da nossa máquina, a gente tem que lembrar que ele tem 33 bobinas, cada uma delas com 7 espiras. Então, o número total seria 33 vezes 7. Isso aqui, né, pessoal, seria o N. A máquina tem 4 polos, o π é uma constante, e o número de caminhos paralelos depende do tipo de enrolamento. Se fosse um enrolamento ondulado, seria 2. Mas como a máquina tem um enrolamento imbricado, isso aqui quer dizer que o A é igual ao número de polos. Como a máquina é de 4 polos, aqui fica 4. Consequentemente, isso aqui corta. E nós chegaremos à conclusão que a constante de armadura da máquina vale 73, né? Fez essa conta aqui, vírgula 53. Essa é a constante de armadura da nossa máquina. Legal, né, pessoal? Agora, e a tensão induzida, né? Para a gente poder fazer a tensão induzida, né, a gente tem que lembrar que a tensão induzida é o Ka multiplicado pelo fluxo, multiplicado pela velocidade mecânica, que é igual. Nós sabemos o valor do Ka, nós sabemos o valor da velocidade, vai ter que fazer só uma conversão de unidades, né? Mas nós não sabemos o fluxo. Então, vamos primeiro calcular o fluxo aqui da nossa máquina. O que é o fluxo no final do dia, né? Aquele ali é o fluxo médio por polo. Então, se a gente lembrar, né, o fluxo ele é o produto do B pela área ocupada por um polo. O B vale 0,75 e o enunciado da questão diz pra gente que os polos ocupam 75% da periferia da armadura. Se a gente lembrar, né, nossa armadura é um cilindro, então a periferia da armadura seria cortar esse cilindro, nós teríamos um retângulo aqui de 2πr por L. Então, na verdade, nós teríamos 75%, tá, da área da armadura, que é 2π vezes o raio vezes o comprimento. Nós temos essas duas variáveis. Só que isso aqui é a área por polo. Como a máquina tem 4 polos, eu divido por 4. Então, o fluxo será 0,75, novamente, veio do B, 0,75 Tesla, vezes o 0,75 que veio que os polos ocupam 75% da periferia, 2π vezes o raio da nossa máquina, 12,5 centímetros. Tem que converter para metro. Vezes o comprimento do rotor da nossa máquina, se não me engano, é 25 centímetros. Dividido pelo número de polos.
Então, o fluxo que nós teremos na nossa máquina, ele será nada mais, nada menos que 0,0276 Webers. Depois vocês podem fazer essa conta, tá? Tranquilo. Então, agora que eu tenho o fluxo, eu tenho condição de calcular o KA. O KA vai ficar aquele 73,53. Vou fazer até aqui embaixo por questão de espaço, tá? Ele é o próprio 75,53 vezes o fluxo que acabamos de calcular, que é 0,0276, vezes a velocidade. A gente quer a tensão induzida para 1000 RPM, mas essa equação usa ômega. A unidade de ômega é radianos por segundo. Tem que usar um π sobre 30 para poder corrigir a unidade. E aí, a nossa tensão de armadura, ela vai ficar nada mais, nada menos que 212,5 volts. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Depois refaçam as contas aí para vocês treinarem. Tá, para a condição anterior, a corrente de armadura é 400 amperes. Determinar a corrente em cada bobina, a potência desenvolvida e o conjugado desenvolvido pela máquina. Muito bem. Existem várias formas de fazer essa questão, viu, pessoal? Primeiro, vamos calcular a corrente em cada uma das bobinas. A corrente em cada bobina vai ser a corrente de armadura dividido pelo número de caminhos paralelos. Uma vez que a nossa máquina está com enrolamento imbricado, o número de caminhos paralelos é 4 e, consequentemente, a corrente por bobina vale 100 amperes. Para que isso aqui é importante? Dimensionar a bitola. Tá? Então, esses 100 amperes, e depois esses 100 amperes da nossa máquina, eles vão se dividir, esses 400 amperes vão se dividir em 4 caminhos paralelos. Então, esses 100 amperes auxiliam no dimensionamento dos condutores. Muito bem. A potência desenvolvida. Bem, potência desenvolvida que a gente pode fazer pelo produto de EA vezes IA, que vai ser nada mais, nada menos que o 212,5 multiplicado pelos 400 amperes. EA, IA. E este produto aqui dá nada mais, nada menos que 85 kW. Aproximadamente aí. Legal, né? Excelente. E o conjugado, né? Falta só o conjugado. O conjugado nós poderíamos calcular ele da seguinte forma, tá? A constante de armadura vezes o fluxo vezes a corrente de armadura. O KA da nossa máquina, ele é 70 e... Toda hora eu estou digitando 75 aqui, tá, pessoal? É 73, tá? Vocês me desculpem. Aqui dá para ver certinho que é 73, né? Foi o que a gente calculou. Então, seria 73,53 vezes o fluxo, que vale nada mais, nada menos que 0,0276, vezes os 400 amperes. Se a gente fazer essa conta, nós vamos chegar num conjugado desenvolvido, eu tenho a conta feita aqui. Dá 811,8 Newton-metros. O que é legal? Se você tentar ousar calcular a potência desenvolvida, tá? Por meio do conjugado desenvolvido, tá? Vezes a velocidade mecânica, esse valor também vai ter que dar os 85 kW. Essa conta eu vou deixar como exercício. Lembre-se de converter o 1000 RPM para radianos por segundo. Perfeito, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que auxilie vocês aí na execução das tarefas. Forte abraço e até nosso próximo vídeo.